paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pelo nosso primeiro vídeo, né, aqui no canal do YouTube. E nós vamos começar com a campanha 12 dias de oração para 12 meses de vitória. Estou muito feliz por obedecer a voz do Senhor para esse tempo. Amém? Estou gravando aqui no meu quarto porque eu ainda não tenho nenhum cenário, né? E aqui o meu quarto é o lugar mais fresco da minha casa, porque eu moro no bairro de Bangu, aqui no Rio de Janeiro, e é o bairro mais quente do estado. E assim, aqui tá muito quente, então aqui tem ar-condicionado, por isso eu vou gravar aqui. Mais breve eu creio que Deus vai preparar um cenário melhor, um lugar, né, pra gente poder se ver aí todos os dias, se Deus quiser, nessa campanha. E também nós vamos ter live, para quem não sabe, nós vamos ter live aqui toda segunda-feira, a princípio 3 da tarde. Nós vamos ter uma mentoria de mulheres, tá bom? E assim, vai ser lindo em nome de Jesus, tá bom? Eu quero dizer para você que ainda não me conhece, eu me chamo Thaís Belkin, tá? Sou missionária da Casa do Senhor pela Misericórdia. Tenho um projeto chamado Encontro de Anas, com a extensão do Anas em Ação, que é isso que nós vamos fazer aqui no canal também, tá bom? E para início nós vamos ter essa campanha de oração, para que Deus possa abençoar a sua vida nesses 12 meses do ano. Nós vamos orar durante 12 dias. Eu vou também jejuar nesses 12 dias. Se você está acostumado a fazer jejum, eu não abri aqui um jejum coletivo, porque como o canal está começando agora, tem pessoas que também estão começando agora, então eu não abri um jejum coletivo. Mas se você está acostumado a fazer jejum e quiser fazer, faça nesses 12 dias também, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor amado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. É o primeiro dia da nossa campanha de oração. Espírito Santo, nós cremos que esses 12 dias o Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai nos dar força, o Senhor vai pegar na nossa mão. Tem pessoas que estão aqui, Senhor, que estão começando uma vida contigo agora, não entendem muita coisa. E eu quero te pedir, abre a mente, o coração, o entendimento. Senhor amado, que não seja eu falando nada aqui, mas que seja o teu Espírito Santo. Opera os teus milagres, as tuas maravilhas e nos dê vitória, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar, porque é a campanha de oração, mas é oração com palavra. Então eu quero deixar uma palavra para o seu coração. O primeiro tema, né, dessa campanha de oração será a vida com Deus. Eu sei que você estava esperando que eu fosse pedir para você fazer aí o seu pedido, do seu plano de metas para o ano de 2026, esse primeiro dia. Mas o que eu quero dizer para você é que se você não tiver a sua vida alinhada com Deus, as outras coisas não vão dar certo. Não adianta você ter plano, você ter meta, você ter sonhos, mas os seus sonhos não serem alinhados com os sonhos de Deus. Os seus planos serem tão vazios a ponto de só ter você e não ter o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para a nossa vida de fato andar é alinhar a nossa vida com Deus. Tá bom? A nossa base é Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Eu meditei muito nesse texto, e não dá para a gente falar além desses 4 versículos aqui, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Afinal, nós vamos nos falar 12 dias seguidos aqui. Mas antes da gente fazer as nossas metas, nós vamos ter um dia aqui, tá? Dessa campanha para as metas. Mas o que eu tenho para dizer para você é que você precisa colocar Deus como prioridade. Talvez o seu sonho para esse ano é fazer a sua empresa crescer ou iniciar a sua empresa. Mas se Deus não for o centro da sua empresa, nada vai dar certo. A primeira coisa que nós temos que alinhar é o que está dentro de nós, certo? Se você quiser ser um empresário de sucesso, por exemplo, e você quiser fazer a sua empresa crescer, chegar na sua empresa, ter cabeça para que isso aconteça, você tem que vir de uma casa alinhada. Porque não tem como você vir de uma casa bagunçada e ter uma empresa alinhada. Se você tiver que fazer isso, por exemplo, você quiser ser um bom ministro na igreja, um bom obreiro, um bom voluntário na igreja, e não ter a sua casa alinhada, você terá que ter uma capa na sua empresa, uma capa na sua igreja, e capa não dura para sempre. Então, para esse primeiro dia, nós precisamos consertar o que está dentro.
Nós precisamos alinhar o que está dentro, para que nós não sejamos tão vazios a ponto de ser cheio fora e vazio por dentro. Então, antes da gente pedir, a gente precisa alinhar os sonhos de Deus com a nossa vida. Talvez você começou o ano dizendo assim, esse ano eu vou passar 2 horas na academia. Esse ano eu vou treinar todos os dias 1 hora de cardio e 1 hora de musculação. Ok, isso é maravilhoso. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Quantas horas você vai separar para Deus na sua vida? Como pode você querer sair de casa para trabalhar, pegar ônibus, BRT, dirigir o carro, pegar um trem, um moto Uber, e não falar com Deus antes disso? Os seus planos e as suas metas são só coisas, mas como você vai continuar vazio, até porque se você projetar fora, e não alinhar dentro, você vai ser vazio. As pessoas vão ter o melhor de você, mas você não vai ter o melhor de você mesmo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas. Entenda bem, às vezes nós somos a terra, mas a terra está sem forma e vazia. Nós estamos preocupados em mostrar resultado para as pessoas. Não, eu vou emagrecer para que as pessoas vejam que eu emagreci. Eu quero ser bem-sucedido para que as pessoas vejam que eu sou uma pessoa bem-sucedida. Só que isso está errado. Tem muita gente que está ouvindo aqui que está vazio de Deus. Por isso que você conhece muitas pessoas que têm tanto dinheiro e não tem nada ao mesmo tempo, porque tudo que elas têm é dinheiro. Então, antes da gente pedir, vamos consertar. Vamos alinhar nossa vida com Deus, colocar Deus como prioridade, colocar Deus como centro. Tem muita coisa que para fluir fora precisa estar arrumado dentro. Eu não estou dizendo que nós vamos ser perfeitos, porque isso nós nunca vamos alcançar. Mas talvez você esteja como a terra, sem forma e vazia. E eu quero profetizar sobre a tua vida que o Espírito de Deus paire sobre a tua alma, para que você não seja uma pessoa que seja controlada por remédio, que só dorme sem tomar remédio, que só come sem tomar remédio, que só tem paz sem tomar remédio. Não, o Espírito de Deus quer alinhar a tua vida. O seu primeiro plano é ter uma vida alinhada com Deus. Tem pessoas que até vão à igreja, mas ir à igreja não é ser a igreja de Cristo. Ir à igreja não é representar Cristo na terra. Ir ao culto e fazer desse culto um amuleto de eu vou lá e Deus me dá livramento, eu vou lá e Deus me dá escape, não é assim. Para esse ano você precisa ter vida com Deus, deixar de ser sem forma e deixar de ser vazio. Quando você tem Jesus na sua vida, as coisas de fora fluem. A presença do Senhor traz isso para a sua vida. Você está fazendo errado, colocando planos e metas na frente da presença do Senhor. E a primeira meta da sua vida é: eu preciso ter vida com Deus, orar todos os dias, buscar todos os dias, ler a palavra todos os dias. Como você tem metas de outras coisas, você precisa ter um foco em Deus. Nós precisamos entender que para minha empresa estar organizada, a minha casa precisa estar organizada. Para minha casa estar organizada, eu preciso estar organizado. E o seu maior erro é querer que alguém ao seu lado seja organizado, alguém ao seu lado mude, alguém ao seu lado melhore, quando na verdade você é o espelho para alguém. Se você é uma esposa, você é o espelho para o marido. Se você é um marido, você é o espelho para a esposa. Se você é uma mãe, você é o espelho para as filhas. Se você é filho, você é o espelho para os amigos, para os vizinhos. Para de querer, por favor, melhorar tanto o exterior e não entender que para o exterior fluir, o interior precisa estar bem. Eu quero que você entenda, neste primeiro dia de campanha de oração, orar é o princípio de tudo. Orar é o primeiro passo e o segundo, agir. Isso está no nosso caderno de oração de Anas. Para você quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui abaixo. Por que eu fiz esse caderno de oração? Porque é o lugar que você vai depositar aquilo que você pensa. A primeira dica que eu tenho para você é essa: alinhe. Você alinhou dentro. Antes de alinhar fora para os outros, alinhe escrevendo. Alinhe, colocando. Tem dia que você não vai conseguir falar, é só choro. Tem dia que você vai falar muito e tem dia que você vai escrever aquilo que vem na sua mente, porque lá na frente você vai precisar daquilo que foi escrito.
Alinhe os seus planos com os planos de Deus. Não dá para você ser o que você quer sem a presença de Deus na sua vida. Existia no princípio somente Deus, era só ele, tá? Não tinha ninguém, não tinha nada. Depois ele criou os céus e a terra. Mas a terra continuava sem forma e continuava vazia. Eu posso falar? Às vezes você está aí e eu vou fluir, eu vou fazer, mas está vazio. O Espírito Santo não flui. Há quanto tempo você não sente a presença do Senhor de maneira sobrenatural? Há quanto tempo Jesus não visita a tua casa? Você só recebe o Espírito Santo na igreja? Você só recebe o Espírito Santo quando alguém fala do Espírito Santo para você? Ou você consegue sentir o Espírito Santo na tua casa? Alinha! Coloca ele como prioridade. Gente, eu estava lendo esse texto. E o livro de Gênesis é o livro de começos. A gente está falando de início do ano. É o criacionalismo de Deus. Eu escrevi tanta coisa aqui, gente. O livro do Gênesis fala da criação do mundo, da entrada do pecado, da morte, da invenção das artes, o surgimento das nações, implantação da igreja no seu estado primordial. Nós sabemos que a igreja, mesmo que começa em Atos capítulo 2, ok, mas em estado primordial, onde nós conhecemos Jesus, é aqui no livro de Gênesis. Fala da queda do homem, fala da morte. Gênesis é o livro que mostra a ferida. Olha o que eu escrevi. E que mostra... Gente, isso aqui é muito forte. Quando eu escrevi isso aqui, eu parei. Gênesis é o livro que mostra os nossos pecados, que mostra as nossas feridas, enquanto mostra a cura. Enquanto Adão e Eva pecou, Deus os chamou para o ambiente de cura. Adão, Adão, onde estás? Porque em toda casa tem alguém que é o responsável e que é o cabeça. Eva pecou, sim. Adão recebeu o fruto que Eva trouxe. Eu sei que não dá para falar disso aqui, a gente está falando do princípio, mas eu preciso te falar isso. Não dá para falar muita coisa. Ele também comeu do fruto, mas ela começou o pecado. Só que na hora de chamar, Deus só chamou Adão. Porque só Adão tinha ouvido a voz de Deus. Eu quero dizer para você, você é o cabeça da sua casa, mulher. Você tem a responsabilidade da sua casa. Homem, você tem a responsabilidade da sua casa. Então, por favor, age da maneira certa. Deus não vai chamar outra da sua casa. Tem gente da sua casa que está errando. Mas na hora de chamar, Deus vai chamar você. Na hora de te falar, Deus vai falar com você. Na hora de te chamar a atenção, Deus vai chamar a sua. Porque você é o responsável. Eu quero dizer para você, parar de querer falar assim, não, mas não foi eu, ei, para alguém da tua casa estar de pé, você que é o responsável pelo livramento. A terra não tinha nada, apenas Deus. Quando ele cria a terra e o mar, a primeira coisa que ele vai fazer é perceber que há um abismo. E já dizia a minha avó, um abismo! Puxa outro abismo, isso é a palavra. Como é que eu quero ter forma? Como é que eu quero viver algo extraordinário se eu estou no abismo? Jesus de Nazaré. Você quer andar com pessoas que te trazem para o abismo? Você quer sentar em mesas que te trazem para o abismo? E às vezes você já está mal, aí você quer ajudar alguém, só que um cego não pode guiar outro cego. Aí não adianta você ter meta, você ter sonho, você ter objetivo, mas não sair do ambiente que te adoece. Não sair do ambiente que te machuca. Gente, não adianta, você precisa entender como é que você vai lidar com pessoas, se relacionar com pessoas que abertam gatilhos em você de coisas ruins, de versões suas que você não quer que estejam em você. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Senhor, ele separou. Ele separou. Porque antes, só treva. Como é que eu vou andar na luz? Como é que eu vou enxergar o que Deus tem para mim? Se eu só ando na treva. Cara, a tua visão é ilimitada porque você não tem luz.
As pessoas que estão do teu lado só traz problema. E a tua visão fica limitada. Você não consegue enxergar um palmo na tua frente. Você não consegue ver um palmo na sua frente. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Separou, luz não anda com treva. Ah, gente. Luz não anda com treva. Deus separou uma coisa da outra. Aleluia. É isso que Deus quer fazer na tua história. Não adianta você fazer caderno de meta se você não separar da treva. Se Deus não for luz na tua vida. Ah, mas fulano faz o que quer e tem tudo. Você conhece esse fulano quando ele deita? Você conhece esse Bertano quando no travesseiro só tem ele e Deus? Tem gente que tem tudo, como eu falei aqui. E esse tudo é só dinheiro. Então, automaticamente, ele não tem tudo. Eu quero dizer para você, a gente já vai orar, que a lista da nossa vida de prioridade não pode mudar. Deus precisa ser o centro. Deus precisa ser primícia. Eu quero te convidar a ter uma vida de devoção. Leitura da palavra. Eu comecei a ler a Bíblia. Minha meta é de ler mais uma vez a Bíblia toda esse ano. Não é fácil. Eu vou deixar um plano de leitura aqui para vocês. Não é fácil. Vai ter dia que você não vai conseguir. E qual é a motivação que eu tenho que ter, Thaís? A motivação é a seguinte: se eu não ler hoje, amanhã eu vou ter que ler 2 vezes. O que eu não li ontem e o de hoje. Segunda motivação: se eu não tiver isso aqui como lâmpada para os meus pés, que é a Bíblia que está dizendo, eu não vou chegar em lugar nenhum. Aqui tem resposta financeira, aqui tem resposta espiritual, aqui tem resposta sentimental, aqui tem resposta de saúde, aqui tem resposta espiritual. Tudo o que você precisa está aqui. Você pode me pedir conselho, eu posso te dar e posso falhar. Mas tem um que nunca falha. Essa minha Bíblia aqui, gente, é muito velhinha. É a minha primeira Bíblia, já falei dela para vocês no Instagram. E eu não abro mão. Ela é maravilhosa. Deus, família, igreja, ministério, trabalho, Deus sempre em primeiro lugar. Nós vamos falar de alinhar a casa, nós vamos falar de alinhar a vida com Deus na igreja, nós vamos falar de alinhar trabalho, mas para hoje, primeiro de tudo, alinhar a vida com Deus. Para a gente encerrar aqui, essa questão do vazio. Tem muitas pessoas que sentem esse vazio. Tem muitas pessoas que... Vou falar rasgado, tá? Porque eu não vou fazer aqui mudar o que eu sou. Eu sou pentecostal, eu sou do manto, eu sou do fogo e eu vou ser isso aqui. Não tem como você mudar as coisas externas enquanto você não preencher o vazio do seu coração, que é Deus. Isso seria hipocrisia da minha parte. Falar para você que você vai ser bem-sucedido se você não tiver Deus como prioridade. Você vai tirar um tempo com Deus. Você vai tirar um tempo de jejum. Você vai tirar um tempo de oração. Nós vamos orar aqui juntos agora. Mas não é só isso. A minha intenção aqui é que você tenha uma vida de oração. Então, por que nós vamos orar hoje? Hoje nós vamos orar para Deus te dar casa, para Deus te dar carro, para Deus te dar família, para Deus fortalecer a tua família. Não! Hoje nós vamos orar para que Deus te dê forças para ter uma vida com Ele. Para você que está afastado do caminho do Senhor, eu profetizo debaixo dessa campanha de oração que você vai voltar. Eita, mistério. Para você que nunca conheceu o Senhor, que eu digo de relacionamento, você vai conhecer o Senhor. Para você que está dentro da igreja, vazio, frio, decalamanchoreha. Para você que vai ao culto, que o irmão que está ao lado, na calabanda chorecanda ramas. Ele sente a presença, ele pula, ele sapateia e você não sente nada. Na canta la choiha. Ele é banda shuriere bandaha. Você decanchomeha. Você que foi ferido pela igreja, eu te peço perdão. Como igreja de Cristo. Eu te peço perdão por isso. Volte a se reconciliar com Jesus e com a igreja. E pare com esse negócio de falar, eu sou Cristo em casa, eu tenho comunhão. Para! A Bíblia manda a gente ter comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você precisa congregar.
Então nós vamos orar agora. Feche os teus olhos de onde você está. Espírito Santo da verdade. Nesse primeiro dia de campanha de oração, eu quero orar pelas vidas espirituais. Senhor, tu pode dar carro, tu pode dar casa, tu pode dar dinheiro, tu pode dar família. Tu pode tirar alguém de dentro de casa hoje, colocar um passaporte, um visto na mão e transportar para os Estados Unidos para morar lá, se tu quiser, porque o Senhor é Deus. Mas nada disso acontecerá. Nada disso será válido, na verdade, porque pode acontecer, como aconteceu com muita gente, mas não será válido se a presença não for primícia. Invade esse coração agora de paz, de alegria, de ânimo, espíritos depressivos, ansiosos, que machucam. Decamantalabandalabanda chorecalabas. Nica levanda rimine rachou. Telebaia na suijoverra. Tu vai sair dessa live cheio, né, canchorre? Tu vai sair dessa oração cheio do Espírito Santo. Abre entendimento para ele, para ela ler a palavra. Tu que lê a Bíblia e abre e não consegue entender a partir de hoje, Deus, o Espírito Santo, vai te conduzir a ler a palavra. Dá ousadia do Espírito, autoridade para essa pessoa que tem dom, mas não bota em prática. Que tem talento, mas não ora ninguém, não abraça, não cuida. Ai, não usa a voz que o Senhor deu para alcançar as nações. Ele é manchúria, bota a mão na tua cabeça, na calabanta, lá manchou. Mistério, repreendo toda a seta do adversário. Todo dardo inflamado nessa mente, coloca a mão na tua cabeça. Porque eu repreendo agora toda peste perniciosa, toda certa diurna e noturna que atrapalha o teu sono de noite e perturba os teus afazeres do dia. Em nome de Jesus, sai toda seta, sai toda palavra ao contrário, todo pensamento. Caia por terra as barreiras que o inimigo tenta colocar entre você e Deus. Não, só dizendo até que Deus não te ama como ama outras pessoas, eu repreendo esse pensamento agora. Você que não se sente amado, você que não se sente amado, pelo Espírito de Deus, você diz, Deus ama todo mundo, mas não me ama, que se ele me amasse, minha vida não estava assim. Alinha hoje a tua vida. Se tu deres um passo para ele, ele dará 10 para ti. Alinha hoje a tua vida para com ele. Pergunta para ele, Naya Suyaha, se os teus planos estão alinhados com os sonhos dele. Senhor, em nome de Jesus, a partir de hoje, essa pessoa vai ter uma vida de devoção, vai fazer devocional, vai ler a palavra, vai orar, vai jejuar, vai falar contigo, vai colocar um louvor e sentir a tua presença. Acesso negado para o adversário e acesso livre para o Espírito Santo habitar nessa casa agora. Coloca anjos nas entradas dessa casa. Anjos, 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 anjos do teu Espírito. Para que a tua presença paire sobre esse lugar e não fique só agora, mas que fique durante todo esse dia, essa semana, esse mês, esses 12 dias de campanha de oração. Transformará esse ser. Preenche todo o vazio do coração e da vitória. Em nome de Jesus. Amém? Se você recebe, confirma com um amém. Diga, eu recebo em voz alta, daí onde você me escuta. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estaremos juntos aqui amanhã novamente. 12 dias de oração para 12 meses de vitória. Se você ainda não me segue no Instagram, lá eu posto mais coisas do que aqui, minha vida diária com Deus, minha rotina real como missionária, pregadora da palavra do Senhor, tá bom? Como mãe da Heloísa, que é o meu milagre, também vou contar aqui dela mais pra frente, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida, tá aqui o meu arroba aqui embaixo, é só você me seguir pra gente estar mais próximo todos os dias. Um beijo, que Deus abençoe a sua vida.